Olá, bem-vindo ao Geografia com Ziza. Eu sou a professora Ziza e essa é a nossa aula 2 da globalização. Na primeira parte já falamos sobre a contextualização e sobre o efeito da revolução técnico-científica nas nossas vidas. Na aula de hoje, nós vamos abordar um pouco mais sobre a dimensão global da globalização, no sentido das escalas das grandes empresas. Vamos falar sobre o efeito disso na maneira como consumimos conteúdos e vamos também fazer uma análise crítica sobre o que a globalização pode fazer com relação à desigualdade social mundial. Oi! Com relação ao vídeo de hoje, até informo que eu empolguei no conteúdo e para não ficar tão longo, eu vou dividir ele mais uma terceira parte, tá bom? Então, eu vou interromper o conteúdo e ainda daqui a alguns dias eu devo lançar a continuação, tá bom? Até dar tempo de terminar de editar certinho. Antes que você continue a assistir o vídeo, por favor, lembra de dar aquele like, de se inscrever no canal. Tem gente que está assistindo, mas não está se inscrevendo nem dando like. Como que é isso? Mas é importante para dar maior visibilidade a este conteúdo. Muito obrigada e boa aula para vocês! Então, nessa parte 2 da globalização, o canal Geografia com Ziza começa agora. Dentro da dimensão macro, é interessante a gente pensar do ponto de vista da padronização da técnica. Com a necessidade de aumentar a produtividade, já sabemos que a ciência favorece para que o tempo de produção seja cada vez menor para que possa produzir cada vez mais. Lógica básica. Agora, uma coisa nova que a gente vai perceber, a padronização da técnica, do ponto de vista de uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia, a gente mal percebe o efeito disso. Quer ver? Então a gente se pergunta, né? O que aconteceu nos últimos tempos para cá para mudar tanto? Aí a gente começa a ver as respostas a partir dessas imagens. Será que agora você consegue adivinhar qual é o segredo desse sistema de transporte globalizado? Fica muito mais barato se você padroniza o tamanho daquele reservatório de toda a carga que você quiser transportar. Chama container. O container ele encaixa nos caminhões, ele pode ser carregado por navegação, navios, podem ser carregados por trilhos dos trens, podem ser encaixados também em aviões e nos cargueiros que nós estamos vendo nesse Porto de Santos, aqui no Brasil. E não é à toa, imagina só, cada container pode suportar no máximo 25 toneladas, ou seja, 25 mil quilos. Além disso, um navio desses que vemos nas imagens, ele pode transportar 15 mil containers. Então imagina, um navio do tamanho de 2 campos de futebol, numa velocidade de 24 km por hora, carregando 15 mil containers, entre diversos tipos de produtos. Podem ter, por exemplo, automóveis, peças de carros, peças de aviões, peças de o que você imaginar. A sua compra na internet, numa loja chinesa, por exemplo, está aí, dentro dos containers que eles vêm. Né? Por isso que alguns sites conseguem burlar a compra online dos sites chineses, burlando o nosso controle alfandegário, né? Eles não pagam nenhum imposto por trazer um produto novo para o Brasil, porque eles encaixam nos espaços de outras encomendas que estão sendo transportadas legalmente nos containers. Sem a padronização, seria muito mais difícil, demoraria muito mais para fazer a mudança de um sistema de transporte para outro. Isso se chama modal de transportes, essa padronização que encaixa os containers em qualquer tipo de meio de transporte. Entenderam, gente? A gente está padronizando a técnica. Se os containers não fossem padronizados,
haveria uma lentidão no processo da mudança de um sistema modal para outro, né? Do barco, do caminhão, das locomotivas, né? Dos trens, que eu sou mineira, tem que falar trem. Mas quando a gente vê o container como um caixote que cabe tanta coisa e que pode viajar pelo mundo longas distâncias, independente do peso, independente do volume, vai permitir que as empresas que querem produzir em larga escala e atender um grande mercado para o mundo todo, elas vão encontrar uma maneira que vai ser a flexibilização produtiva. Pensa o seguinte, a flexibilização produtiva é o fato de que não existe mais uma questão de que uma empresa ela tem a sua sede e lá ela vai produzir, vai trazer a matéria-prima e fazer tudo ali. Ela vai flexibilizar. A gente já sabe aquela ideia de que países desenvolvidos buscam mão de obra barata e matéria-prima barata para diminuir seus custos de produção, aumentando o preço do seu produto final. Mas uma coisa é que com a flexibilização produtiva, além de buscar localidades com mão de obra e matéria-prima barata, vão procurar também fazer com que os sistemas de infraestrutura dessas localidades seja eficiente apenas para atender às suas necessidades dos pontos da sua extração da matéria-prima, do seu aprimoramento dessa matéria-prima, transformação e chegada até os portos e com isso a distribuição. Além disso, a flexibilização produtiva acontece também em países desenvolvidos. Eles vão buscar também mão de obra qualificada e específica nos grandes tecnopolos no mundo todo. Lembrando que os tecnopolos são próximos de grandes centros científicos, das grandes universidades, onde estão as tecnologias de ponta que estão sendo desenvolvidas para todos os bens de consumo que conhecemos. Além da medicina, indústria aeroespacial, entre outros. E já que essas transnacionais estão espalhadas, elas precisam padronizar também a maneira de gestão, as gerências, elas têm que estar em comunicação. Daí também o interesse em avançar os meios de comunicação. Eles vão se apropriar então dessas tecnologias de guerra, desde a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e tudo mais, para também tornar mais eficiente a sua comunicação e conseguir tornar essa padronização cada vez mais prática e igual de um ponto a outro do mundo. E já que essas transnacionais vão precisar se comunicar para fazer essa padronização da sua produção, para chegar nas montadoras, para ter acesso à comunicação do seu mercado consumidor, tudo isso, os meios de comunicação também vão avançar muito em função desse capital. E agora, essas tecnologias que nós conhecemos estão avançando cada vez mais e isso é uma corrida de tecnologias, também uma corrida para que aquele que tiver a comunicação mais eficiente melhore a sua lucratividade. Sempre busca isso, esse lucro aí, né? Uma outra coisa que é importante a gente falar, então, é sobre as tecnologias de satélite que vão ficar mais eficientes, de rádio, as mídias e principalmente a fibra ótica. Eu separei um vídeo para vocês, até traduzir, para a gente poder ver o tanto que fibra ótica nos comunica.
Então, como a gente pode ver, na verdade, antes dessas tecnologias chegarem para nós, consumidores finais, elas foram desenvolvidas pelas transnacionais para realmente atender suas necessidades. Além disso, as mídias, elas têm um papel. Muito obrigada, eu sou a professora Ziza e com muito carinho eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!